Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 minutos. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. E nada de sugestão dos nossos assinantes de novo, Danilo. A gente tá numa fase difícil aí pra democracia. Virou meme aí nos comentários que a gente sempre diz que é sugestão dos assinantes pro tema, mas hoje não. E hoje não, porque hoje é dia de comentar notícia quente. Até daria para comentar no podcast, mas a gente quis fazer um negócio separado, 15 minutos, é urgente. Temos um novo CBA, que é o contrato trabalhista entre os jogadores, o sindicato dos jogadores e a própria NBA, os donos dos times. Isso. Lembrando que os assinantes não sugeriram isso, porque era um assunto óbvio, mas os assinantes ainda recebem todo o conteúdo exclusivo, centenas de... sugerido, claro, se a gente perguntasse. São centenas de textos, podcasts e vídeos especiais, então tá tudo bem, tá tudo tranquilo. No podcast semanal, que a gente grava às quintas-feiras ao vivo e que vai ao ar às sextas em áudio, no Spotify, no seu de podcast favorito, a gente vai falar sobre a briga pelas últimas vagas dos playoffs. Tá pegando fogo a temporada. A gente vai ter que ir falando sobre basquete, de fato. Dallas eliminado. Estamos quase lá. As regras trabalhistas estão aí cerceando a NBA e vão mudar o futuro da NBA, mas não é de fato o basquete que está acontecendo nesse momento nas quadras. Nada melhor do que isso para um 15 minutos. Isso. E outra coisa, a gente vai passear pelas novidades que foram anunciadas, mas a gente não vai se aprofundar em todas. Por quê? Porque é muita coisa. Primeiro que é muita coisa, e segundo que nem tudo está 100% confirmado. Os dois lados chegaram num acordo, mas está no clássico, só falta assinar. Isso. Sabe, o Joãozinho vai jogar no Corinthians, só falta assinar. Às vezes não assina. Então tem algumas coisas que podem mudar, algumas coisas não foram anunciadas oficialmente. Várias coisas foram pinceladas, mas a gente não tem detalhe nenhum sobre como isso vai se dar na prática. A gente só vai saber depois que ambas as partes pegarem na canetinha e escreverem lá. Então, quando a gente tiver tudo confirmado, às vezes tem coisa que um repórter disse que vai rolar, o outro não confirmou. Então, quando tiver tudo certinho, a gente vai gravar um podcast especial só para isso. A princípio para assinantes, mas se vocês comentarem Eu Amo Bola Presa aí no YouTube, talvez a gente abra para todo mundo. Isso, talvez, com certeza é só assinando Bola Presa, então assina o link na descrição aí do podcast ou do vídeo. Então é isso, a gente tem 15 minutos para explicar o que muda na NBA com essas leis trabalhistas novas e quem ganhou, quem perdeu. Isso, alguém ganhou e alguém perdeu, já que foi uma negociação, né? Pontos fortes, pontos fracos. Tem vários. Bora. E acho que a gente começa explicando para você aí, leigo desavisado, o que é a CBA, o que é a CBA. A NBA, na verdade, ela é um acordo entre os seus jogadores e os donos dos times, que são as franquias na NBA. A NBA só pode acontecer, o campeonato só ocorre quando essas duas partes estão de acordo. Esses contratos que são assinados entre donos e jogadores duram muitos anos, quase uma década. Geralmente é de 7 em 7 anos. Esse dura 7 anos, mas com 6, qualquer um dos lados pode falar, não, vamos terminar mais cedo. E o que acontece quando uma das partes não quer mais estar no contrato é que um novo contrato deve ser assinado. E se as duas partes não chegam a um acordo, a NBA não acontece. É o que a gente chama de lockout. Já aconteceu inúmeras vezes e aí, pasme, não tem NBA. A gente fica no momento que a gente deveria estar assistindo basquete, olhando para o vazio, esperando as partes chegarem a uma conclusão. Já aconteceu deles não conseguirem chegar num acordo no momento esperado e conseguirem voltar antes da temporada, mas 2 vezes a temporada não começou. 99 e 2011, a temporada foi começar só depois. 99 foi só lá em fevereiro. Em 2011 começou na rodada de Natal. Então era para começar no fim de outubro. Foi começar em 25 de dezembro a temporada, porque foi só lá que eles chegaram num acordo e de como as regras funcionariam, como o dinheiro seria dividido, todas as questões que regem e controlam a NBA. E dessa vez não aconteceu, as duas partes chegaram num acordo bem rápido e a gente tem aí quase todos os detalhes de como esse acordo se deu. E é isso que a gente vai comentar agora. Então a gente separou assim por meio que negociações os jogadores, o lado dos jogadores saíram felizes, que parte eles ganharam, que parte os times, os donos saíram mais felizes, e que partes o Adam Silver, que tá lá no meio dos dois, saiu vencedor. Porque o Adam Silver, o comissário da NBA, ele tá lá meio como um representante dos donos. Isso, ele é contratado para representar os donos. Mas ele tem o interesse pessoal dele, como ele, chefão, acredita que a coisa deve ir, e ele tá tentando convencer os donos de que esse é o jeito certo, tentar convencer os jogadores, tipo, vota a favor disso,
mas são coisas que meio que ele acredita que vai ser bem bom para a NBA no longo prazo. Porque no fundo, como os donos pensam a NBA é decidido pelo Adam Silver. É ele quem dita os rumos de como a liga vai ser. E ele trabalha como mediador entre os donos e os jogadores. Então ele estava participando de todas as negociações e várias coisas que a gente vai ver aí que foram decididas tem a cara dele. Eu acho que a principal é a Copa NBA. A Copa entre no meio da temporada, ele inspirado nas Copas do futebol internacional, queria um segundo troféu, não só o troféu de fim de temporada, e faz anos que ele está indo atrás disso, e pelo jeito agora foi aprovado, e se der tudo certo, começa já na próxima temporada, e o formato usa a temporada regular. Então, em novembro, alguns jogos da temporada regular vão servir para a temporada normal, então, conta uma vitória e uma derrota, mas também vale como um jogo de classificação para essa Copa. E aí em dezembro a gente já vai ter os 8 classificados, mais alguns jogos, e aí provavelmente no fim de dezembro ou no começo de janeiro, o Final Four, os últimos 4 times, e aí vai ser num lugar neutro, provavelmente Las Vegas. Isso, é um pesadelo logístico, porque você tem lá na Copa que Bulls e Hornets precisam se enfrentar. Então você tem que achar na temporada regular quando esses times se enfrentam, e aí o jogo conta para as duas coisas. A única coisa que não conta para as duas coisas é a final. A final será jogada aí num território neutro, e aí será o jogo de número 83 para esses times. Mas não conta para a temporada regular. Não é que o time que jogou 83 jogos vai ter uma partida a mais e pode se beneficiar disso. Não. A final é um jogo à parte, vale só para a Copa. Aquilo lá, naquele momento está valendo só o troféu da Copa e uma boa grana. Isso, pelo jeito aí, $500 mil por jogador para cada um dos times. Pelo jeito, os times não estavam muito convencidos disso, os jogadores nem um pouco, mas o Adam Silver falou, não vai mudar tanto a temporada, porque os jogos já estão na temporada regular, e vamos fazer um evento novo que pode trazer mais dinheiro, que é esse fim de semana aí em Las Vegas com os 4 finalistas, e os jogadores, se vocês ganharem, é uma boa grana a mais, não que vocês precisem de dinheiro a mais, mas quem vai falar não para $500 mil? Pois é, e pelo que estão comentando, uma das coisas que incentivaram os jogadores a quererem esse campeonato é o fato de que, às vezes, times menores que não têm transmissão nacional, em que os jogos só são transmitidos para suas cidades locais, vão ter esses jogos televisionados nacionalmente. Então é um jogo que pareceria completamente banal e esquecível de temporada regular, mas ele está valendo alguma coisa para a Copa NBA. E aí vai passar nas TVs famosas. Isso é mais dinheiro para os times locais e, consequentemente, para os jogadores. Isso. E outra vitória que eu acho que também é do campo do Adam Silver, porque ele estava defendendo muito e alguns times olhavam torto, os jogadores mais ainda, a questão de que agora qualquer jogador que queira ser eleito para um time All-NBA, eleito no fim da temporada, ou ganhar um prêmio, MVP, melhor jogador de defesa, etc., tem que jogar ao menos 65 partidas na temporada. Pelo jeito vão ter alguns asteriscos aí que não estão claros, mas 65 jogos no mínimo. O Adam Silver faz anos que ele está lutando para que menos vezes os jogadores, especialmente as estrelas, descansassem, ainda mais em jogos importantes, jogos televisionados. Só que tem times que olham e falam, eu tô poupando meus jogadores para os playoffs. Claro, eu tô nem aí. Alguns times não estão nem aí, depende da filosofia de cada um lidando com a parte física. Alguns jogadores não querem descansar, alguns querem, alguns fazem questão, outros querem jogar mais, mas é meu time que não deixa. O Adam Silver tava só, meu Deus, gente, só joga. Isso. Não aguento mais jogo na TV que eu fico anunciando, e chega no dia e é um monte de reserva. E aí, quando você soma essas duas coisas, tanto a Copa NBA quanto esse requisito mínimo de 65 jogos, você tem alguma garantia de que os jogadores devem participar mais. Porque num jogo esquecível de temporada regular, o cara vai querer jogar porque esse jogo vale alguma coisa para uma Copa esquisita. Mas acho que essa é a ideia. Essas são as duas vitórias do Adam Silver. Tentando deixar a temporada regular mais interessante, com mais presença de grandes jogadores. E acho que ajuda até quem vota. Porque quem vota nesses prêmios fica, putz, esse cara jogou tão bem, mas ele jogou 60 partidas, eu conto ou não conto?
Agora você nem pode, agora tem lá, tá pré-determinado. A gente reclamou semana passada que Não falta tem critério. Tem um agora, pelo menos. Pelo menos Você mais tem que 65. jogar 65 jogos. E para os jogadores é importante, porque esses prêmios individuais, você tá no All-NBA ou MVP, são pré-requisitos para você ganhar o contrato super máximo. Isso, é verdade. Então, para os jogadores vale... Tipo, vai que eu me machuco depois. Eu não posso ficar descansando agora, contando que depois... Não dá para planejar muito de antecedência quais vão ser os 65 jogos. Isso, e em regra relacionada, agora os times All-NBA não levam mais em consideração a posição dos jogadores. Então não tem mais, tipo, igual aconteceu na temporada passada. O Embiid foi o segundo mais votado no prêmio de MVP, mas não ficou no primeiro time dos 5 melhores da temporada. Como assim? Ele foi o segundo melhor ou não foi? Mas é que tinha uma vaga para pivô e o Jokic, o MVP de fato, foi o mais votado. E então agora dá para ter os dois, dá para ter 2 pivôs no time e dane-se. Isso, agora você tem a garantia de que os 15 melhores votados estarão nos 3 times All-NBA, já que isso é um pré-requisito para salários maiores. Exato. E aí ajuda também o pessoal que vota e ajuda os jogadores a ganharem os contratos de acordo. Perfeito. Agora vamos para o lado que os times parecem que saíram um pouco vencedores. E o primeiro que eu tinha pensado é a questão de ter um segundo, que na verdade é um terceiro teto salarial. Porque hoje na NBA existe um teto salarial. Então só pode gastar até aquele valor. Mas você pode passar dele, e aí você tem algumas restrições. Aí tem um segundo teto salarial que eles chamam de Luxury Tax, que aí se você passa dele... São muitas restrições aí a mais. Complica, muitas restrições, você paga uma infinidade de multas, etc. Agora a gente vai ter um segundo teto além desse, que se você ultrapassar, aí realmente você tá de mãos atadas e contratar jogadores fica muito difícil, trocar jogadores fica mais difícil e nem contratar pelo contrato mínimo jogadores dispensados no meio da temporada você vai poder mais. A listinha completa de o que esses times perderiam são times que gastarem 17 milhões acima do teto salarial. A lista eles não têm mais a mid-level exception, que é algo que permite que os times, quando não tem mais dinheiro, mesmo assim possam contratar um jogador que ganha um salário médio. Hoje tem 2 mid-levels. É a mid-level do time que está só acima do teto, mas pode contratar um jogador, porque essa é uma exceção. Tem o mid-level do time acima da taxa, que é um pouco menor, né? Que é menos, então você oferece menos para o jogador, ele tem mais tendência de ir para um time que paga menos. E agora os times acima dessa nem tem essa exceção. Nem tem, ou seja, eles não podem mexer no elenco. Eles não podem contratar jogadores que receberam buyout. Então, se os outros times mandaram jogadores embora, esses times estão muito acima do teto e não podem contratá-los. Um exemplo, não do buyout, mas antes, o Warriors nessa temporada usou o mid-level deles para contratar o Donte DiVincenzo. Se a regra já estivesse valendo, eles não iam poder contratar ninguém. Porque o Warriors é um dos times que mais gasta junto com o Clippers, o Bucks. Então, seria uma restrição importante se já estivesse valendo. Perfeito. Além disso, esses times muito acima do teto não vão poder mandar dinheiro numa troca, não vão poder negociar escolhas de draft 7 anos no futuro. Então, não adianta você falar, não, eu tenho um time muito caro a famosa aqui, escolha de 2029. mas daqui a muito tempo eu consigo alguma coisa para melhorar meu time agora. Nada disso vai poder rolar. Eles não podem receber, fazendo uma troca, mais do que eles mandam. O resto da NBA pode. Tem um limite. Tem uma tolerância aí, de que você pode mandar um pouquinho menos do que vem. Eu mando um salário de 11 milhões, recebo um de 10 e tá tudo certo. Não precisa igualar perfeitamente. Agora não, esses times que estão muito acima nunca pode receber a mais. Ou seja, deixa mais difícil a negociação. E a ideia é que esses times tenham dificuldades de contratação, de negociação, e que eles praticamente não possam melhorar os elencos que eles já têm. Eles ficam engessados com esses elencos. É perigoso, porque às vezes o time faz isso e nem é tão bom assim. E aí você precisa ter alguma margem para poder mudar o elenco. Não vai mais rolar. Eu tinha interpretado como uma vitória dos donos, essa mudança, porque a maioria dos donos só não quer gastar dinheiro. Porém, existem donos que falam, eu gasto mesmo. Que é o caso do Joe Lacob no Warriors, do Steve Ballmer, que tem dinheiro infinito. Então, para ele não faz menor diferença ele gastar mais com o Clippers ou não.
Então os outros donos olhavam, putz, que sacanagem. Segundo hoje, a média na história da NBA, desde que existe o teto salarial, é que 3 times em toda a temporada estão acima desse limite que foi criado. Hoje isso. Esse limite que agora seria de 17 milhões acima do máximo. E os outros 27 donos ficam um pouco chatice. Eu tenho que competir com esse cara que quer gastar dinheiro que ninguém mais quer gastar. Então seria uma vitória desses donos impedindo os outros donos de disparar na frente só com dinheiro. Mas o que acabou chegando na gente é que os outros donos queriam, na verdade, um hard cap. Eles queriam um teto salarial duro. Existe um máximo a ser gasto, nenhum centavo pode ser gasto acima disso. Não é que tem punição, você paga multa. Não pode, não tem como ultrapassar. Só que aí os jogadores não querem, né? Os jogadores querem que os times gastem porque os salários são deles. Isso, se você se você coloca um limite de gastos, os jogadores vão ganhar menos dinheiro necessariamente. Então parece que foi algo que os jogadores chegaram já, a Associação dos Jogadores chegou batendo o pé e falando, isso a gente não negocia. Se vocês tiverem um teto salarial rígido, a gente não vai chegar no acordo, não vai ter temporada. E aí os donos cederam, mas cederam criando essa série de restrições para os times que gastam demais. Então, para muitos times, todas essas restrições funcionam como um teto, porque tipo, eu não vou tocar nisso aí. Mas os times que quiserem tocar nisso vão ter que lidar com as frustrações. Então, uma vitória de alguns donos, outros donos mais insatisfeitos, os jogadores conseguiram evitar esse teto mais rígido, mas o Draymond Green, por exemplo, saiu xingando já. Ele mostra, assim como entre os donos, tem donos que querem uma coisa, outras outra, claro. Entre os jogadores também. Ele, como jogador do Warriors, ele queria que o time quer gastar comigo, deixa gastar. Ele queria liberdade de gastos total. Né? Se meu dono aqui do meu time quer torrar dinheiro e pagar multa, deixa ele pagar. Uhum. Então, e aliás, ele diretamente envolvido nisso, né? Claro. Ele é um free agent, ele quer ficar no Warriors até onde a gente sabe. E tem mais restrições agora envolvendo a renovação dele. É que essa é uma discussão complicada, porque, por um lado, os outros times dizem que é injusto que alguém possa simplesmente gastar mais dinheiro para ter um elenco melhor. E que você colocasse um monte de restrições, ou até um teto salarial mais duro, um teto mais duro, deixaria a liga mais parelha, mais equiparada. Por outro lado, os times que se desenvolvem bem, que conseguem construir os seus melhores elencos, têm na NBA dificuldade de manter esses jogadores. Porque os jogadores vão ficando mais caros, simplesmente. Manter os jogadores que você mesmo desenvolveu no draft eventualmente te leva para cima do teto salarial. E acho que é isso que os jogadores do Warriors atestam. E isso leva para outra mudança de regra, que a gente também fica nessa do agradou times, agradou jogadores também, talvez alguns times nem tanto, fica mais no meio do caminho, que agora a extensão de jogadores do próprio time pode chegar até 140% do atual salário dele, antes a regra era de 120%. E em alguns casos é bom. Por exemplo, agora tá rolando toda uma boataria de que o Jaylen Brown não quer renovar com o Celtics, né? Ele até foi aplaudido pela torcida e falou, eu só tava lá fazendo meu trabalho, deu várias declarações tipo, vamos ver se eu renovo ou não. Só que agora, com essa mudança, o salário que o Celtics pode oferecer numa extensão é bem maior do que os outros times podem oferecer. É 20% maior. Então alguns times podem até olhar e falar 140%. O cara vai me pedir 140% agora que eu posso dar isso. E eu não queria pagar tudo isso. Então, antes eu falava 120 é o que eu posso oferecer. Isso, times menores, né, tinham que comprometer menos dinheiro para manter o seu jogador. Ou para esses jogadores que você quer manter, mas você não tá apaixonado. Mas agora a NBA criou aí na CBA essa possibilidade, os times que querem mesmo segurar seus atletas, 140% é uma baita numa vantagem. Agora, no caso do Jaylen Brown, é uma vantagem. O Celtics vai falar, eu sei que você pode não estar muito feliz aqui, fazendo careta, tudo bem, mas nenhum time vai chegar perto dessa grana que a gente está oferecendo. Você vai mesmo abrir mão disso para ir, sei lá para onde? Então, ajuda alguns times em umas situações, outros nem tanto. Lembra o caso do Supermáximo na outra CBA, que fez alguns times, tipo, o Bulls trocou o Jimmy Butler, o Kings trocou o DeMarcus Cousins, porque eles estão pedindo uma grana que era para ajudar a gente a segurar nossas estrelas,
Mas a gente não dá conta, não, de oferecer para esses caras. São várias regras que tentam ajudar os times a segurarem os jogadores que eles desenvolvem, mas às vezes só sai muito mais caro, porque o jeito de você segurar esses atletas são regras que permitem você gastar mais. E aí fica complicado. E na mesma leva, a nova CBA permite que os times agora estendam os seus novatos por 5 anos, mesmo se o contrato não for máximo. Antes era 5 anos só se fosse no máximo permitido para um cara novato. Que é novato, agora não. Então ajuda nessa parte de manter o seu time, premiar quem vai bem no draft. Isso, acho que a ideia aí que os donos ficam felizes é ter essa possibilidade de segurar seus próprios atletas, mesmo que alguns times acabam sofrendo com isso. Algumas outras mudanças que envolvem que os times podem gostar, agora não vai ter mais aquele negócio do jogador no draft que não quer mandar os exames médicos para um time, para colocar dúvida na cabeça do time dizendo meio que eu não quero ir para aí. Agora não, todo jogador que participar daquele Draft Combine, que é aquele grande encontro do filme do Adam Sandler lá, que todo mundo faz um monte de teste, vão ser realizados exames médicos lá e todo time que pedir vai ter acesso. Perfeito. Fica mais profissional e tem menos picuinha de agente. Esse eu achei uma boa. Não, é boa. Sempre achei meio palhaçada. Cria muito mais transparência. Né? E pro lado dos jogadores, acho a grande vitória deles, Danilo. Todo mundo pode fumar uma sua maconha em paz agora. Muito engraçado. Era uma situação esquisita porque vários estados americanos permitem o uso de maconha, a NBA ainda não permitia. Parou de fazer testes durante a pandemia, durante a bolha, não retomou os testes para a temporada atual. Mas não era liberado. A gente só não tá testando. É tipo, não pode correr na avenida. Mas ninguém tá olhando e não tem nenhum radar. Exato. Mas não pode. E agora tá simplesmente liberado. Não fazia sentido mesmo proibir uma coisa que outros estados americanos permitiam. Então, agora você simplesmente se adequa à legislação estadual. Então, acabou nosso tempo, mas a gente vai indo. Os jogadores podem usar, nenhum lugar diz que é proibido, nunca vai ser testado, e eles podem até agora investir em empresas que trabalham com maconha. Isso, a NBA antes se preocupava com os jogadores estarem manchando a imagem da NBA, investindo abertamente em negócios que envolvessem maconha e também apostas. Isso também foi liberado, então minha impressão é que os jogadores foram aceitando algumas outras coisas aí, de restrição de assinar contrato, restrição daquilo, só deixa a gente ganhar nosso dinheiro. Isso. Agora eles podem, inclusive, ser patrocinados por empresas de maconha e empresas de apostas. Mas se a KTO largar a gente pra patrocinar o LeBron James, KTO, dá uma forcinha pra nós. O LeBron James já tem dinheiro bastante. A gente chegou primeiro. Mas o que não pode é o LeBron James ir lá e fazer uma aposta. Ele falar, essa aposta é boa. É só, tipo, eu sou um atleta KTO. Exato. É isso. Mas ele pode ganhar seu dinheiro. Ele não pode apostar lá. como a gente aposta no final dos podcasts. Isso. Mesmo jogadores que têm podcast, tipo Paul George, o Draymond Green, o CJ McCollum, Duncan Robinson. São muitos mesmo. São muitos jogadores. E ainda nessa leva de investimentos, agora os jogadores podem investir na própria NBA. Essa era uma coisa que vários jogadores queriam fazer e que só podiam quando se aposentavam. E aí, assim que você se aposenta, você começa a colocar dinheiro em times. Você compra sociedades minoritárias. O Dwayne Wade agora, o dono minoritário do Utah Jazz, por exemplo. O Michael Jordan, que é dono majoritário do Charlotte Hornets. Tá até vendendo agora, né? Por enquanto. Tá vendendo. Mas vários jogadores queriam fazer isso. Agora eles podem fazer enquanto jogam. E aí, pra você não ficar desesperado, do tipo, o cara joga no Rockets e coloca dinheiro no Miami Heat, que não faz sentido... Os jogadores podem colocar dinheiro na NBA como marca. Os jogadores vão colocar um dinheiro num fundo de investimentos gerido pelo sindicato dos jogadores e o sindicato vai investir nos times. Perfeito. E o máximo que eles podem ser donos é de 4%. Né? É isso. Ou isso é da WNBA? Pode ser é da WNBA. Na WNBA eles também podem ser donos de times da WNBA. Da WNBA eles podem ser donos de time com o nome deles mesmo, só que chega no máximo 4%, e um time da WNBA só pode ter 8% no total entre jogadores da NBA. Perfeito. Mas nos times está liberado até um pouco mais, mas pelo fundo de investimentos do sindicato. Isso é muito importante. Tipo, LeBron James botou um dinheiro nesse fundo, e esse fundo comprou
uma porcentagem de tal time. E para eles é muito bom, porque os times estão se valorizando muito rápido e se valorizam enquanto eles jogam. Então, se eles acreditam que eles são importantes para a marca e que a marca valoriza enquanto eles estão lá, é natural que eles coloquem dinheiro nesse fundo para tirar algo disso. O Chris Paul e o LeBron James já eram parte da NBA quando o Phoenix Suns foi vendido por 400 milhões. Agora eles ainda são parte da NBA e os dois foram parte fundamental para a NBA se valorizar nesse período, enquanto o Suns está sendo vendido por 3 bilhões. Isso, é um salto muito grande. E quem ganhou esse dinheiro? O canalha do Robert Sarver. Que não vai ganhar nenhum campeonato mundial de seres humanos. Não, longe disso, capaz de lutar na zona de rebaixamento. Tá nas últimas posições, Então, é um jeito dos jogadores tentarem ganhar uma parte disso. Eu acho até que deveria ser mais simples. Eles deveriam ganhar, o sindicato deveria ganhar e depois distribuir entre os jogadores uma porcentagem no valor de venda de cada franquia. E se o dono fica bravo, ele que venda mais caro e compense essa porcentagem. Eu acho que seria mais simples, mas os jogadores, pelo jeito, preferem ter esse controle um pouquinho maior dos investimentos. Alguns podem colocar mais dinheiro, outros menos. A questão agora é permitir que eles possam fazer isso. E acho que a parte mais curiosa é essa. Acho que as principais coisas pró-jogadores têm a ver meio com fora de quadra. Meio que a ver com um podcast que a gente fez para assinantes, até Assine Bola Presa de novo, falando sobre essa imagem do atleta investidor. Eles querem muito ser empreendedores e ter suas próprias empresas. Até 10 anos atrás, a NBA estava desesperada porque tinha um monte de jogador falido. Começou a dar cursinho para os jogadores para eles não falirem assim que eles saíam da NBA. E assim que os jogadores entravam como novatos na NBA, eles tinham mesmo toda a instrução de como gerir sua vida financeira. E de 10, 15 anos para cá, começou a virar um negócio, tipo, não. Eu não só quero não perder dinheiro, eu quero participar. Eu quero participar de empresas, de startups na Vale do Silício, que o jogador vai lá, ele discute, ele participa da reunião, eles abrem empresas, tipo, sei lá, o Jimmy Butler com o café dele. Então... E vários jogadores hoje estão envolvidos com o mercado de maconha. Sim, com empresas Harrington, gigantescas. Uma empresa enorme, que o Alan Iverson é parte. Então eles querem participar disso, e tudo tem a ver. Site de aposta, maconha, investimento nos times, tudo tem a ver com eles ganharem dinheiro até fora da NBA. Não é só eu quero um salário maior. Não. Eu não quero teto rígido. Que é para poder ter mais negociação do meu salário e os times que quiserem gastarem. Mas eu também quero ter mais liberdade de ganhar dinheiro fora do meu salário. Acho que isso que essa negociação indicou por enquanto. Tem algumas outras coisas que ajudam os jogadores em quadra com relação aos salários, mas são coisas muito pontuais. Então, agora pode ter 3 contratos two-way, que são esses jogadores que jogam no máximo 50 jogos na NBA e o resto tem que ser na Liga de Desenvolvimento. Então, é mais um jogador para ser contratado, para receber salário. Acabou o limite de só 2 jogadores com super máximo por time, para que os jogadores possam ganhar o super máximo e os times se sintam motivados a dar esses contratos, porque não vai engessar o time, né? Porque a gente começou a ver o super máximo era uma vantagem e de repente nenhum time queria dar, porque dava muita dor de cabeça até envolvendo essas contratações, até na hora de tentar montar um super time, você não conseguia de tanta restrição que tinha entre esse tipo de jogador. Então isso... De novo, ajuda alguns jogadores, ajuda alguns times. Alguns times gostavam da restrição, tipo, não posso te dar um super máximo, o que eu posso fazer? Mas bem que a gente só ficou sabendo que existia um limite de 2 jogadores quando surgiu a troca do Ben Simmons. Porque não é uma coisa muito comum. Mas uma que eu acho que é razoavelmente importante é que o dinheiro que a NBA ganha com licenciamento, não os times, não os jogadores, a marca NBA, quando ela vai parar na famosa marca de maionese, na famosa marca de salgadinho, no videogame famoso, esse dinheiro, pelo jeito, ia para a NBA como marca, como empresa, agora vai ser distribuído entre os donos jogadores como se fosse um valor ganho com qualquer outra partida de basquete jogada. Isso, entra naquele BRI, que é o PIB da NBA, tudo que é gerado de dinheiro ao longo de uma temporada. E que depois é distribuído. Então essas são coisinhas pontuais aí que ajudam a vida dos jogadores a conseguir um pouco mais de dinheiro e até ter mais jogadores sendo capazes de ganhar dinheiro, mas na prática o que eles queriam era a possibilidade de investir para fora da própria liga. Né? Eu acho que isso e depois a parte do teto salarial também não poder crescer muito de uma vez só.
especialmente quando vier um contrato novo de TV, essas coisas, a lá o que aconteceu em 2016, são as coisas de mais impacto e que vão fazer diferença, mas a gente não tem nada confirmado ainda, 100% confirmado. A gente vai discutir isso depois. Isso, pelo jeito vai ter aí um teto de 10% que o teto salarial pode aumentar por temporada, o que inclusive vai ser excelente para a gente começar a pensar a longo prazo. O quanto faz sentido você dar para um jogador, porque o teto não vai subir de repente muito e um contrato ficar barato de uma hora para outra. Você sabe exatamente, você tem mais números na mão para trabalhar. Isso, vai dar um pouco mais de previsibilidade. Achei isso bem legal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham ficado mais claro o que essas mudanças podem significar para a NBA, mas quando elas forem confirmadas e detalhadas, a gente volta a falar do assunto. Isso, a gente faz aí um especial para assinantes com todas as minúcias desse contrato. Beleza? Então é isso. Ficamos aqui por hoje. Semana que vem a gente volta com mais um 15 minutos. Acho que o último, né? Porque não tem 15 minutos durante os playoffs. Tem resumo da rodada. Todo santo dia aqui no YouTube. Isso. Então se você ainda não assina a gente lá no YouTube, corre lá, assina o canal, aperta o sininho, porque vai ter vídeos diários com todas as rodadas da pós-temporada. É isso. Até breve. Tchau. Tchau, tchau!